Olá, produtor de eventos, você que realiza eventos por reconhecimento facial, tem interesse em reconhecimento facial ou está tendo problemas com reconhecimento facial. Queria repercutir essa notícia, muita gente marcou o FacePass essa semana, nesse evento aqui, que a torcida do Vasco enfrentou problemas, parece que está tendo problema lá no reconhecimento facial do Flamengo. Isso é uma questão que eu tenho alertado bastante, tenho falado bastante, e, de certa forma, já sabia que ia dar problema. O que acontece? Hoje o mercado ele está majoritariamente escolhendo um caminho errado. Qual que é o caminho errado? A gente tem grandes tiqueteiras e os clubes estão apostando na adaptação dessas tiqueteiras para o reconhecimento facial. Então essas tiqueteiras estão pegando outras empresas que fazem o reconhecimento facial se juntando. Então muitas vezes você tem uma empresa que faz a tiqueteira, a outra empresa que faz o reconhecimento facial, a outra empresa que faz o sócio e a outra empresa, às vezes, que faz engajamento. São 4 empresas para o seu software funcionar. Isso aí é problema na certa. Te explico por quê. Para garantir a integridade de um sistema, de um software, você precisa de testes automatizados. Quando um programador muda um pontinho no código, uma linha, ele tem que rodar milhares de testes automatizados para garantir que isso aí não vai, na linguagem dos desenvolvedores, quebrar o sistema. Agora, você imagina, a etiqueteira fez uma alteração. Aí ela tem que rodar os testes dela, aí pedir para outra empresa que faz o facial rodar os testes deles, a outra empresa que é o sócio rodar os testes deles. Você não consegue fazer isso de uma forma com qualidade. E se você fizer, vai ser muito difícil você conseguir evoluir esse sistema. Então, ponto 1, os clubes estão optando por uma solução adaptada. Vocês estão comprando um carro, uma Ferrari, e às vezes colocando motor de Opala, ou vice-versa. Compra um Opala e coloca um motor de Ferrari. Não dá certo essa adaptação. Ponto 2, a etiqueteira, ela está pegando facial para substituir o QR Code. Isso é muito pouco, você trocar a face pelo QR Code. A gente tem que garantir para o nosso usuário uma experiência que vá além. Você passe pela catraca, depois compra o produto, você participe de um sorteio, isso tudo a gente já faz. FacePass faz aqui no Cuiabá, porque a gente nasceu facial e partiu desse conceito facial. Vamos lá. Segundo ponto, vamos comentar uma outra notícia que eu estou vendo aqui. Olha que absurdo. Fluminense, o cadastro deve ser feito 24 horas antes do dia da abertura do check-in. Aqui, por exemplo, a gente consegue fazer nos jogos do Cuiabá, a pessoa chega sem nada, a gente até dá suporte para cadastrar ele rapidamente, e se ele tiver só dinheiro no bolso, ele ainda vai na bilheteria e compra ingresso facial. E se ele é sócio, dá para ele ser sócio, dá para ele se cadastrar como sócio. Se ele é um não sócio, dá para ele comprar o sócio e fazer o check-in na porta do estádio. Tem muita gente que faz cadastro ali na porta da catraca. Então, assim, é uma diferença muito grande. E uma outra coisa, para terminar, fazer o vídeo não ficar muito longo, por que também que eu acho que está dando problema lá no Flamengo, não sei se está dando no Vasco e outros clubes por aí. O que eu vejo, eu acho que eles não têm tecnologia suficiente. A gente aqui do FacePass, nós trouxemos a tecnologia da Paravision e colocamos ela dentro do nosso sistema. Ela é integrada, é como se fosse uma só. Essa tecnologia, uma das virtudes é que a gente consegue escalar ela ao infinito. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho 1.200.000 pessoas aí no meu banco de dados. Quando a gente vai fazer um jogo, a gente consegue criar as micronuvens de um evento. Ou seja, digamos que eu vou fazer Fluminense e Flamengo que tem 100.000. Eu tiro 100.000 do meu banco de dados e crio uma micronuvem de 100.000. Essa micronuvem, ela está carregada em memória. Então eu consigo escalar esse banco de dados. Se tiver muita procura nesse banco de dados, eu consigo subir 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo jeito, ó, tá vendo esses data pods aqui? Eu consigo escalar eles. Do mesmo jeito que eu consigo escalar os search pods. E eu acho que não tem um fornecedor nacional que tem essa tecnologia de micronuvens. E isso, muitas vezes, ele fecha um clube, dá certo, fecha o outro. Quando ele fechar o 4º clube, ele já começa a ter problema nos servidores dele. Então, talvez seja isso. Aqui, a gente usa a Paravision. E por último, quando se for falar em algoritmo facial, você tem que ir lá no NIST para saber que algoritmo facial você está usando. Então aqui, por exemplo, FacePass usa o Paravision, tá vendo? Aqui, ó, isso é o ranking do NIST. Em alguns lugares a gente é 10º do mundo, 8º, 10º.
o nosso ranking global, que é esse azul aqui, é quarto no mundo. Tá? Significa que numa amostra de 1.200.000 pessoas, aqui você pegar, ó, a gente vai ter um erro de 0,2% de falso negativo, ou seja, pessoa que está cadastrada e não foi reconhecida. Então, primeira coisa também é você saber que algoritmo está sendo usado no seu sistema e qual o ranking desse algoritmo. Espero poder ajudar, esclarecer, estamos à disposição aí.